benfeitores do mundo maior, mais uma vez nos reunimos em busca da tua palavra, dos teus ensinamentos, para que no dia a dia possamos aplicá-los e nos melhorarmos. Pedimos, Jesus, o seu amparo, pedimos, Maria, que nunca nos desampare, para que sigamos sempre pelo caminho correto, caminho do bem. Assim, iniciamos mais este grupo de estudos. Que assim seja. A videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Jesus. João capítulo 15, versículo 1. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos as vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina, procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele, encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é fundamento divino de todas as verdades da vida. Aqui, Emmanuel traz para a gente, né? Ele começa falando que Deus é o Criador e que tudo que pelo seu amor desvelado criam-se todos os seres, por sua sabedoria movem seus mundos ilimitados. Só um minuto, perdão. Então, que tudo que a gente tem, tudo que a gente vive, tudo que a gente é, tudo que a gente olha ao redor vem de Deus, tudo provém dele, né? E que ele, na sua bondade infinita, entendendo como a gente é, entendendo as nossas falhas, as nossas mazelas, a nossa pouca evolução, e entendendo que seria difícil também para a gente um caminho em que a gente não tivesse um espelho, né? Ele manda Jesus, que é essa videira, né? Que é o caminho que a gente deve seguir, é o nosso espelho, para a gente ter um modelo, para a gente conseguir. Ele fala que para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Até para a gente sentir uma proximidade, né? Porque quando a gente fala de Deus, parece uma coisa muito mais distante. Quando a gente pensa em Jesus, é uma coisa mais próxima. Então, se a gente consegue entender Jesus como uma pessoa próxima e que veio por conta da bondade de Deus para nos ajudar, a gente também entende ele um pouco melhor. E a gente segue esse caminho, né? E aí ele fala que todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. E aí a gente tem que fazer essa busca, né? Buscar a nossa, o nosso exemplo, quem realmente vai nos ajudar. E aí a gente tem Jesus. E ele fala, né, que dentro da nossa pequenez sucumbiríamos de fome espiritual,
estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, né? Com toda a bondade dele. E a gente se alimenta disso, a gente, né, tenta seguir o exemplo dele, tenta buscar as coisas que ele ensinou para a gente poder se melhorar, né? E não é fácil. Não é fácil com ele, com o exemplo dele. Imagina se a gente não tivesse, né? Como que a gente faria, né? E aí ele fala, né? Alimentado-nos por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base, porque a gente é muito pouco evoluído ainda, né? Se a gente interpreta o que o Cristo fez, o que o Cristo falou de forma errada, imagina se a gente não tivesse ainda esse modelo, né? Ia ser mais difícil ainda. Ele fala que Cristo é o pão vivo das almas e desde o princípio seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Acho que é isso, é seguir o exemplo dele, aproveitar a bondade de Deus pra gente e caminhar nessa trilha de Jesus. Na realidade, aqui Emmanuel, ele vai retomar aquele conceito de Deus e de Jesus, né? E aí eu sei que, digamos assim, a Tuânia, a Thelma, a Tânia, elas não têm essa, essa formação, né, espírita, né? Então, Kardec, no livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus. Ele pergunta que é Deus. Ele não pergunta quem é Deus e não pergunta o que é Deus. Que é Deus? Aí os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, aquele que dá origem a tudo. Hoje nós já sabemos que na nossa galáxia tem bilhões, bilhões de outros planetas, e aí a gente sabe que há trilhões de galáxias, e então em cada galáxia tem bilhões de planetas, e aí a gente fica imaginando e a Terra é dos menorzinhos, assim. Então, é um planeta bem pequeno, como ele diz aqui, é bem. E aí, nós sabemos, quer dizer, no estudo espírita, que Jesus, ele já era o Cristo. Antes que, ele diz na Bíblia que antes que nós fôssemos, ele é. Ou seja, ele já é um Cristo desde a formação do planeta. Este planeta teria sido planejado, arquitetado por esse Jesus, não é? Como co-criador, como auxiliar, né? Não, ele não é o único, existem inúmeros Cristos, né? Cada planeta deve ter o seu, e aí cada galáxia, né? A gente vai vendo toda uma estrutura os católicos diriam anjos ou arcanjos, ou enfim, mas são espíritos sublimes de uma inteligência suprema, de uma bondade já infinita, que já atingiram a pureza e a perfeição há muito tempo que continuam evoluindo. E aí Jesus, como governador do nosso planeta, que é nós, no nosso entendimento espírita, é governador do nosso planeta criador, a gente fica imaginando que se a Terra tem 4 bilhões, 4,6 bilhões de anos, bilhões de anos, e na realidade ela levou alguns bilhões de anos sem ser povoada, sendo preparada, né? Entrando naqueles ciclos de evolutivos para receber a vida humana. Então, nesses 4 bilhões e meio, mais ou menos, a Terra, na realidade, está habitada há 1,5 bilhão, 1,5 milhão, agora até esqueci, ó, mas é assim, algo assim muito recente se a gente considerar. Aí a gente fica vendo o amor infinito de um Pai Criador que leva tantos bilhões de anos, quer dizer, milhões e milhões e milhões de anos, preparando um planeta para que ele se torne habitável por nós. Então, ali a gente já vê a paciência, a, a, a grandeza divina e a grandeza desse Cristo esperando pela gente.
levando milhões e milhões de anos para preparar um planetinha para que ele vai ser nossa morada, para nos receber. E aí a gente somos assim, afobadinhos, apressadinhos, queremos resolver tudo num passe de mágica, queremos assim. é, E aí ele vai falar exatamente isso que a Vivian falou, que ele é a alma de tudo, a essência do universo. A Deus, alma de tudo, a essência do universo. E o Cristo, se Jesus disse, eu e o Pai somos um, ou seja, ele mostrou que havia uma identidade de princípios, de sentimentos entre ele, porque já era um Cristo perfeito, e o Pai. Então, por isso que ele dizia que ele e o Pai eram um. Na Igreja Católica, ela cria a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, na realidade, quando Jesus disse que ele e o Pai eram um, ele queria dizer, se referindo à identidade de princípios, à identidade de sentimento, à identidade de propósitos, né? Então, e ele se refere sempre ao Pai, não como ele sendo o Pai, ele, quer dizer, o Pai como quando alguém fala assim, porque me chamam de bom, bom só o Pai, quer dizer, ele mesmo coloca Deus numa condição, claro que infinitamente sempre superior. E aí, o que eu acho interessante é que, se não fosse o Cristo, a condição do nosso planeta seria muito, muito, muito inferior, porque esses espíritos nobres, eles elevam o magnetismo geral do planeta. Então, é por isso que ele diz que tudo de bom vem do Cristo. Tudo de bom, né? Ele vai dizer assim, dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, se não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu através de Jesus Cristo. E aí ele vai dizer que ele é a videira, nós seríamos as varas. Só que a vara, longe da videira, ela é seca, ela é estéril, ela não produz. Ela só produz quando alimentada pela seiva da videira, que seria o próprio Cristo. Então, nós, sem essa seiva, nós podemos achar que estamos assim, somos donos do mundo, mas na realidade seríamos espiritualmente estéreis, né? Espiritualmente desnutridos de essência. Então, são aquelas pessoas que acham que, digamos assim, nossa, tem pessoas que acham que não precisam. Deus é uma fantasia e não precisam de nada, e eles são os donos. Aí bate um vendavalzinho, ou seja, pinta uma situação, pinta um problema, a pessoa, aí o mundo acaba, desaba, porque ela não tem essa estrutura, ela não tem essa compreensão da necessidade, das dificuldades, né? Tudo isso é realmente muito importante. E aí ele vai falar tudo isso, que sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Então, embora a gente ache ainda que tem muita coisa errada no nosso planeta, que tem muitas guerras, que tem muita arbitrariedade, muita loucura, mas há uma força maior nos estimulando a todos para o progresso, para a evolução, não é? E aí vai chegar um momento em que aqueles que forem renitentes no mal, por vontade própria, eles não terão condições mais de ficar no planeta. Nós já estamos num processo de expurgo dessas almas para outras esferas evolutivas. Pelo menos nós espíritas acreditamos nisso, né? Alguma vocação, alguma pergunta, alguma coisa? Fala, Thelma. Está querendo falar alguma coisa? Não? Pensei que você quisesse perguntar alguma coisa. Boa noite ao pessoal que está chegando, Fernanda de Norá.
Então, nós vamos começar a ler o capítulo 2, Aniceto. Pepita, a título de curiosidade, né? Acho que não é nem curiosidade, porque é lindo aquele livro, né? O A Caminho da Luz. Se o pessoal quiser depois lá, tem, acho que é o primeiro capítulo, né? A Gênese Planetária, fala, né? Descreve lá como o nosso planeta foi feito, né? Foi formado pelo Cristo e pela Pleiade de espíritos lá, que é muito bonito. Se o pessoal quiser depois dar uma lida, o livro A Caminho da Luz, muito A bonito, ó. Gênese de Kardec, nós estávamos, é porque você pegou o nosso grupo à tarde, na quinta-feira, já Uhum. está mais à frente, mas a parte inicial da Gênese é toda sobre essa parte da formação, e é muito lindo. A gente se emocionou bastante ao ver essa, sabe, esse cuidado, esse tempo. Você tem que amar muito para você, Você digamos foi assim, falando, eu fui lembrando, é muito, levando tantos e tantos milhares de anos preparando um planeta para receber a nós. Aí a gente chega aqui cheio de orgulho e arrogância, né? Cheio de orgulho e arrogância, e achamos que somos os donos, que podemos fazer e desfazer, que podemos, né? Destruímos às vezes em em períodos curtos, aquilo que a natureza esses irmãos levaram séculos e séculos para elaborar, né? É muito desrespeito nosso. Bom, então vamos começar a leitura. Quer começar, então, João, a leitura? começo. Capítulo 2, né? Isso. Aniceto. Comunicando meus novos propósitos a Tobias, verifiquei a satisfação que lhe transpareceu do olhar. Fique tranquilo, disse bondoso. Você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Temos, por nossa vez, grande número de colegas na comunicação. Não será difícil localizá-lo com instrutores amigos. Conhece o nosso estimado Aniceto? Não tenho esse prazer. É antigo companheiro de serviço, continuou informando o amável, e esteve conosco na regeneração, algum tempo. Em seguida, devotou-se a tarefas sacrificiais no Ministério do Auxílio, e hoje é instrutor competente na comunicação, onde vem prestando concurso respeitável. Conversarei a respeito com o ministro Genésio. Não tenha dúvidas. Seu desejo, André, é muito nobre aos nossos olhos. O prestimoso companheiro deixou-me num mar de contentamento indefinível. Comecei a compreender o valor do trabalho. A amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Novo setor de luta desdobrar-se-ia a minha alma. Não deveria perder a oportunidade. Nosso lar estava cheio de entidades ansiosas por aquisições dessa natureza. Não seria justo entregar-me de boa vontade ao novo aprendizado? Além disso, certo da minha volta à carne, em futuro talvez não distante, a providência constituiria a realização de profundo interesse ao meu aproveitamento geral. Misteriosa alegria dominava-me todo, sublimada esperança iluminava-me os sentimentos. Aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Trabalharia sim, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade por meio do serviço às criaturas. Vamos dar uma paradinha, João, para Sim, comentar? aqui né, dialogando aqui com Tobias, né, onde ele está prestes a ingressar, né, numa nova seara de trabalho, né, no Ministério da Comunicação, né, e aqui Tobias menciona o Aniceto, né, que é esse companheiro de serviço lá no Ministério, e achei interessante aqui nessa primeira parte, no início aqui,
ele, ele, ele menciona, né, André Luiz é, não deixa de mencionar, né, que Aniceto ele percorreu vários ministérios e acho que isso é importante, né? A gente, não, você vê que, né, o espírito não se prende até para aquisição de conhecimento, para você exercer vários tipos de tarefas, aumentar o seu conhecimento, né? E acho que ele comenta isso aqui não por acaso, né? Dizendo que ele já esteve no Ministério da Regeneração, no Ministério do Auxílio. Isso vai mostrando o cabedal de conhecimento, né, desse espírito, né? E que é importante nós, até para nós, né? Nós não nos prendermos só também. Ah, eu só sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, não conheço. Eu acho que isso é abrir esse leque, né? Não só de conhecimento, mas de prestação de serviço, né? E é claro que aqui é serviços no bem. Então, acho que isso só tem que acrescentar. E ele, né, não deixa de dizer aqui, né, que como ele estava feliz, o contentamento dele era indescritível, né? Dele poder ingressar nessa nova tarefa. E ali ele realmente percebe o valor do trabalho, né? E que foi no trabalho que ele angariou essas amizades, não foi na ociosidade, não foi, né, no ócio, no egoísmo, na individualidade. Foi no trabalho, no bem, junto a companheiros, amigos, né? É como já diz, né? Jesus, né? Granjear amigos, né? Que ele descobriu esse tesouro, né? Que é o espírito que o espírito de serviço havia ali aberto para o seu coração. E ele diz também, né, que ele, né, não deveria perder essa oportunidade de trabalho, né? Como eu disse, isso lhe traria novas aquisições, aumentaria sua bagagem, né, de conhecimento, de trabalho, de serviço no bem, e que isso, com certeza, o auxiliaria para frente, né, no seu aprimoramento, no seu burilamento ali, né, e numa futura reencarnação isso talvez, né? Talvez não, com certeza traria benefícios para ele. Acho que é mais ou menos isso, né? Ah, eu achei bonito aqui que ele fala no finalzinho aqui aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros, né? Que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então foi como é que ele encontrou, como disse a dona Laura lá no nosso lar, vá, meu filho, vá fazer o bem, que você fazendo bem, você vai encontrar o seu bem. Então ele encheu a taça vazia dele, né? Estava vazia, foi fazendo o quê? Trabalhando para os outros, né? A gente não é só quando fazemos algo só para nós. Claro que temos tarefas aqui, né, que demandam algo para nós realmente, mas, né, quando a real felicidade, né, a real alegria é quando você está trabalhando no bem, quando o que você está fazendo está beneficiando alguém, está ajudando alguém, você está doando algo seu para alguém, né? Então ele preencheu todo esse vazio que ele sentia nessas tarefas de auxílio, né? Acho que é mais ou menos isso que fala esse pedaço aqui, querido. Eu achei importante também quando ele vai falar com Tobias a respeito desse. Quem dá a sugestão é a Narcisa, mas aí ele vai se aconselhar a Tobias, que seria o chefe, digamos assim, o superior dele. E aí, o que que o Tobias diz para ele? Fique tranquilo, você possui a quantidade necessária de horas de trabalho para justificar o pedido. Então, a gente vê que, do ponto de vista espiritual, a gente tem que ter mérito para ter a concessão aos benefícios. Então, ele queria ter novos aprendizados, queria participar de novas atividades. Ah, fique tranquilo, que ele tinha trabalhado mais de um ano com várias horas extras, com mais. Então, ele tinha
horas de serviço, né? A gente não sai pedindo, porque é meu amigo, é porque é isso, porque é aquilo, né? Eu achei isso bem importante. E aí depois também uma outra coisa, João, você já falou praticamente tudo, mas eu também achei bem importante esse parágrafo, quando ele diz conheceria, trabalharia, conheceria a satisfação dos cooperadores anônimos da felicidade alheia. Cooperadores anônimos da felicidade alheia. Procuraria a prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. Eu acho que, sabe, ser cooperador anônimo, quer dizer, que a gente faz qualquer coisa e quer que alguém possa dizer assim, ai, que maravilha, está muito bom, que beleza, a gente está esperando que alguém reconheça, que alguém dê o tapinha nas costas para dizer que está tudo bem, que alguém valorize, Que e alguém jogue aí, confete, né, Pepito? que é os confetes. Aí a gente, não, a gente, todos nós, a gente quer um confete, mas a gente sabe que no crescimento espiritual, a gente vê que isso não é bom, não é bom. Quer dizer, aí você vê, ele quer ser o trabalhador anônimo da felicidade alheia. Quer dizer, a pessoa, você vai ser ajudado. Quantos amigos nos ajudam? A gente nem sabe quem é que está nos ajudando. Quantas vezes somos amparados, a gente nem percebe. E às vezes a gente ainda reclama, quer dizer, o coitado do espírito ajuda, 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 a gente ainda reclama, não é? Ainda esbraveja, está difícil de ajudar, não é? Então, é complicado isso, né? É complicado. Quer ler um pouquinho, Fernando? Posso ler? À noite fui procurado por Tobias, sempre generoso, trazendo-me a confortadora aquiescência do ministro Genésio. Com sorrisos afetuosos, convidou-me a acompanhá-lo. Conduzir-me-ia à presença de Aniceto, para conversarmos relativamente ao assunto. Emocionadíssimo, segui para a residência da nova personagem que se ligaria fundamente à minha vida espiritual. Aniceto, ao contrário de Tobias, não se consorciaria em nosso lar. Associada. Consorciar em nosso lar. Vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra, em edifício confortável, encravado entre árvores frondosas e tranquilas, que pareciam postas ali para protegerem o extenso e maravilhoso roseiral. Recebeu-nos com extrema gentileza, o que me causou excelente impressão. Aparentava ele a calma refletida do homem que chegou à idade madura, sem fantasias da mocidade inexperiente. Embora lhe transparecesse muita energia no rosto, revelava o otimismo sadio do coração cheio de ideias sacrossantas. Muito sereno, recebeu todas as alegações do meu benfeitor, dirigindo-me de quando em vez olhares amistosos e indagadores. Tobias falou longamente, comentando minha posição de ex-médico no plano terráqueo, agora em reajustamento de valores no plano espiritual. Depois de examinar-me com atenção, o orientador aduziu: não há o que embargar, meu prezado Tobias. No entanto, é preciso reconhecer que a solução depende do candidato. Sabe você que estamos aqui na instituição do homem novo. André está pronto e disposto, adiantou o amigo carinhosamente. Aniceto fixou em mim um olhar penetrante e advertiu: nosso serviço é variado e rigoroso. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido.
achamo-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais trazidas do mundo carnal, dentro do mecanismo hierárquico de nossas obrigações, interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e que esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Então, ele começa, na verdade, o encontro dele com o Aniceto, né? E aí ele começa descrevendo o local onde o Aniceto morava, diz que ele não era casado, né? Que ele vivia ao lado de 5 amigos que lhe foram discípulos na terra. Então, assim, talvez ele fosse um monge, tivesse discípulos, né? Ou talvez ele fosse algum... mas ele trabalhava na terra também com esses outros espíritos que estavam lá, né? Talvez numa espécie realmente ou de sacerdócio, né? Ou de estudiosos de alguma... Fernanda, eu acho que ele foi também médico destacado, foi uma figura destacada. Não sei se foi Mesmer, não foi, e que tinha também vários Mas seguidores. mas Não não é fala. dito aqui, não é dito. São alguns comentários que o pessoal vinculado ao Chico disse, mas aí tem um momento lá para frente do livro que ele se apresenta como clínico espiritual. Até foi o João, foi você que até comentou, foi você que comentou que nunca não tinha ouvido essa expressão, não foi? Ele se apresenta como clínico espiritual, alguma coisa assim, né? Lá para frente no livro. Aham. E aí ele vai descrevendo assim o estado de espírito, né, que é aquele que o Aniceto lhe passava. E ele fala que era a calma refletida do homem que chegou à idade madura sem as fantasias da mocidade, né? Então, assim, aquela pessoa que já tem a serenidade, né, que a maturidade traz. E tinha bastante energia, mas de maneira assim, aparentemente uma energia boa, né? Que vinha junto com o otimismo sadio do coração cheio de ideias sacrossantas. Então, assim, uma energia impulsionada por bons pensamentos e bons objetivos, né? E a serenidade que eu imagino daqueles também que se sentem com o seu dever cumprido, né? E aí ele apresenta o André e o Tobias diz que não tem por que fazer nenhuma embargação, né? Mas que a solução depende do candidato. Então, sim, dependeria, né, de como que o André estava disposto a trabalhar, né, do quanto que ele estaria disposto para trabalhar e o que ele procurava ali naquele serviço. E ele coloca, né, ele faz já uma advertência dizendo que o trabalho é variado, é extenso e rigoroso, né? E que exige responsabilidade que só é aceita por cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir, ou seja, estará ali para servir e terá que encontrar felicidade no servir, né? Aquilo ali será a própria recompensa. O ato de servir e de fazer o bem será a própria recompensa daquele trabalho, né? Que não será dado nenhum elogio, né? Nenhum reconhecimento individual a ninguém por nenhuma benfeitoria e que todos serão responsabilizados por qualquer erro, ou seja, mesmo que seja um erro individual, todos terão responsabilidade sobre aquele erro.
e ninguém terá louros, né, sobre os como é que eu vou dizer, as conquistas, né, aquilo que for conquistado, né? E aí ele fala, achamos-nos aqui num curso de extinção das velhas vaidades pessoais, porque aqui a gente quer sempre ser reconhecido pelo nosso trabalho, valorizado pelo nosso trabalho, né? Se a gente ensina alguma coisa para alguém, a gente quer, e a pessoa passa aquilo adiante, a gente quer que de alguma forma a pessoa diga que aprendeu com a gente, ou que foi graças a gente, graças à nossa ajuda. Então, assim, e que lá não vai ter nada disso, e é justamente para que a gente aprenda a fazer o bem pelo bem, né? E que sinta a felicidade, não no reconhecimento, não no elogio, mas pelo próprio ato de fazer o bem, né? E aí ele coloca aqui que considera toda a possibilidade construtiva vem de nosso Pai. Então, mais ou menos o que eu vi que foi falado na página de abertura, né, que todo bem é proveniente do Cristo. E aí ele coloca também que todo o proveito construtivo, toda a possibilidade de construção no bem vem, né, de Deus, né? E por isso não há lugar para as nossas exigências personalistas. Gente, esse parágrafo, né, Fernanda? Eu fico imaginando, a gente teria que colocar bem grande nas nossas instituições, porque olha a dificuldade, só, né, a Fernanda só esqueceu de mencionar uma coisinha aqui, mas é porque eu acho isso tão importante que ele diz que quando ele fala que só aceita os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. E aqui, comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ó Senhor, e como a gente reclama, e como a gente aponta a falha do outro, e como a gente, não é? Se nós, ao invés de reclamar, ajudássemos a consertar, então comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, que a Fernanda já mencionou, e todos respondem por qualquer erro cometido. Isso E aí. aí ele vai falar exatamente desse curso de extinção das vaidades pessoais. E aí eu fico imaginando, eu acho que esse trecho, toda vez que eu releio, eu digo, gente, como estamos longe, longe disso, interessamos-nos tão somente pelo bem divino. E aquela coisa também que a Fernanda já reforçou e que a página, a Vivian, quando eu vi isso aqui, eu achei, falei, gente, casou uma página com a outra, de que tudo vem, né? Tudo vem do Cristo, tudo vem de Deus. E nós somos apenas intermediários quando é possível, né? Bom, Tuane, você quer ler um pouquinho ou ignorar? Quer não? Tuane, quer ler? Sim, oi. É no parágrafo identificando-me. Isso. Identificando minha surpresa, Aniceto esboçou um gesto significativo e continuou. Nos trabalhos de emergência, destinados à preparação de colaboradores ativos, tenho um quadro suplementar de auxiliares, constante de 50 lugares para aprendizes. No momento, disponho de 3 vagas. A intensa atividade de instrução, necessária a servidores que cooperarão em socorros urgentes na terra, orientadores a que se fazem acompanhar nos serviços da crosta por todo o pessoal em aprendizado. Mas eu adoto um processo diferente. Costumo dividir a classe em grupos especializados, de acordo com a profissão familiar aos estudantes, para o melhor aproveitamento no preparo e na prática. Tenho presentemente um sacerdote católico romano, um médico, 6 engenheiros,
4 professores, 4 enfermeiras, 2 pintores, 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos e 18 operários diversos. Em nosso lar, a ação que nos compete é desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, não me faço seguido de todos. Naturalmente, não se negará ao engenheiro ou ao operário o ensejo de aquisição de conhecimentos outros, que transcendem a paisagem de realizações que lhes cabem, mas tais manifestações devem constatar do quadro de esforços espontâneos, no tempo vasto que cada qual ofere para o descanso e entretenimento, considerando, pois, o serviço atual, teremos interesse em aproveitar as horas no limite máximo, não só em benefício dos que necessitam de nosso concurso fraternal, como também a favor de nossos mesmos no que toca à eficiência. Ponderei, admirado, o curioso processo. Comparar aí, Tuane, nesse trechinho, por favor. Então, aqui ele começa a fazer uma explanação e explicar como ele faz todo o Aniceto, né? Como ele faz todo o trabalho, como ele faz toda a distribuição e eu vejo ele muito lógico e muito racional, né? Por mais como ele coloca que as pessoas, não que as pessoas não possam ter aprendizados nas outras áreas, mas ele tenta aproveitar a pessoa com o máximo do conhecimento que ela tem. Então, onde ele tem bem dividido o grupo dele, quanto um médico, 6 engenheiros, 4 professores e assim por diante. E é onde ele coloca que em nosso lar a ação compete desdobrada de maneira coletiva, mas nos dias de aplicação na crosta terrestre, ele não faz seguido de todos, né? Então, onde ele também faz a questão de... O que ele coloca? Ele, sim, no tempo vasto que cada qual ofere para o descanso do entretenimento. Então, onde ele considera que, tipo assim, o serviço atual, que ele pode aproveitar as horas no limite, né, no limite máximo, em benefício para que todo tenha no concurso fraternal, para que todos eles possam ter uma troca de experiência. É bem interessante como ele faz, e daí ele pondera que ele tem hoje 3 vagas, né, nesse grupo que ele tem de 50 aprendizes, e que no momento ele está com 3 vagas em aberto, que eu acredito que é onde ele gostaria, que ele poderia começar a aprender e a entender como é que funciona todo esse auxílio. Então, ele vai falar exatamente que em nosso lar, ele tem lá no centro de mensageiro, ele atende a todos esses aprendizes, essa equipe de auxiliares, né? Ele atende em conjunto, todos participam das aulas, das instruções, mas quando ele sai em tarefa para prestar serviços aqui para a gente na Terra, ele seleciona a equipe, ele não sai com os 47, ele seleciona a equipe de acordo com a natureza da tarefa. E ele vai dizer também que ele tem o objetivo de otimizar o aprendizado e otimizar a experiência. Então, aquela coisa de, todo mundo pode fazer tudo, ele não pensa assim, ele pensa que, digamos assim, vou aproveitar o médico naquilo que tem a ver com a instrução do conhecimento da medicina espiritual, vou utilizar as pessoas, você vê, ele tem um grupo grande de pessoas especializadas, donas de casa, especializadas na administração da família, nos conflitos familiares.
em questões, normalmente são pessoas que têm um coração já muito mais trabalhado pelo sacrifício, pela renúncia, né? As mães, normalmente, essas trabalhadoras anônimas, muitas delas vão à frente quando elas conseguem enfrentar seus dilemas, sua vida sacrificial e tudo, e a capacidade de amar. Então, quando tiver questões desse tipo, ele vai trazer essas pessoas. Aí ele vai dizer, não que seja bloqueado ou vedado a qualquer pessoa estender seus conhecimentos buscando aprendizado em outros cursos. Mas aí a tal história, ele vai fazer aquilo nas horas que ele tem para o lazer dele, para o repouso. Ele não pode, digamos assim, comprometer, isso aí é disciplina. Aqui a gente vai explorar, vai desenvolver, vai potencializar aquilo que você já tem um conhecimento, digamos assim, mais desenvolvido, já tem habilidades mais desenvolvidas para otimizá-las. Aí, se você quiser aprender outras coisas, ou outros cursos, ou outras experiências, tudo bem, mas aí você vai ter isso em horários fora desses compromissos que essa equipe vai ter. Eu acho isso bem interessante. E aí ele mostra a importância da especialização no atendimento, no socorro, na prestação de serviço, que muita gente acha que a gente vai pedir para os espíritos, achando que todos os espíritos sabem tudo. Todos os espíritos estão aptos a tudo. Não é. O espírito somos nós que desencarnamos, que vamos para lá. Claro que se a pessoa já tem um potencial maior, ela vai ter no plano espiritual. Mas se não, vai continuar sendo mais ou menos o que ela é aqui. Por isso que é importante a gente fazer os nossos pedidos para Jesus, porque aí aquele que estiver apto vai nos atender em nome de Jesus. Porque vai que a gente pede, eu vou pedir para o meu tio, que meu tio era muito bom, mas se ele não tiver em condições de me socorrer, se ele não puder, é o que a gente chama de prece refratária. A prece não se perde, a espiritualidade vai encaminhá-la para o setor que alguém possa atender. Mas se eu pedir para Jesus, se eu pedir para Maria, se eu pedir para Deus, sempre virá alguém para me atender em nome deles, né? Então a gente percebe temos 12 minutinhos. Quem é que pode acabar aqui a nossa leitura? Quer acabar, Vivian? Ponderei admirado o curioso processo enquanto o orientador fez longa pausa. Após mergulhar toda a atenção em mim, como se desejasse perceber o efeito de suas palavras, Aniceto continuou. Este método não visa apenas a criar obrigações para os outros. Aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim um instrutor, que enriquece observações e intensifica experiências. Quando o ministro Espiridião me chamou a exercer o cargo, aceitei-o sob a condição de não perder tempo na melhoria e educação de mim mesmo. Desse modo, não preciso alongar-me noutras considerações. Creio haver dito o bastante. Se está, portanto, disposto, não posso recusar-me a aceitá-lo. Compreendo seus nobres programas. Respondi comovido. Será uma honra para mim a possibilidade de acompanhá-lo e receber suas determinações de serviço. Aniceto esboçou a expressão fisionômica de quem atinge a solução desejada e concluiu. Pois bem, poderá começar amanhã.
E dirigindo-se a Tobias, acrescentou: encaminhe o nosso amigo amanhã cedo ao centro de mensageiros. Lá estaremos em estudo ativo e providenciarei para que André seja bonificado pelas tabelas da comunicação. Agradecemos, satisfeitos, e logo em seguida a Tobias despedi-me alimentando novas esperanças. Ele segue, né, aqui falando do diálogo dele com Aniceto, e aí ele pondera aqui, né, ele fala, e eu achei interessante, que quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor que enriquece observações e intensifica a experiência, né? Que ele fala que ele, quando ele aceitou essa função, a condição era de que ele não perderia tempo na melhoria e na educação dele mesmo, né? Então, quando ele se propôs nesse trabalho, o primeiro que ele acaba auxiliando é ele, quando ele ensina e quando ele ajuda, né? Então, que ele não perde esse tempo. E a gente também deveria agir dessa forma, né? Não perdendo tempo. A gente, sempre que a gente ensina mais do que quem aprende, a gente acaba se melhorando, né? Se construindo. E aí ele segue o parágrafo, né? Falando que eles se entenderam nesse sentido de que, já que o André estava disposto a trabalhar e que o Aniceto explicou como funcionava, eles estavam de acordo. Ele pediu para o Tobias encaminhar o André lá para o centro de mensageiros, que aí foi outra coisa né, que é interessante, que lá eles providenciariam para que André fosse bonificado pelas tabelas da comunicação, né? Esse retorno aí do trabalho dele seria feito de outra forma. E aí eles se despediram e o André saiu dali alimentado de novas esperanças, né? Muito bem, é isso mesmo. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Rapidinho, temos alguns minutinhos. Pepita, essas tabelas essa bonificação pelas tabelas da comunicação, isso quer dizer, então, que tem diferenças, né? Sim, sim, porque Valores, né? ele era Das bonificado pela aferições. regeneração. Aí agora ele vai para o Ministério da Comunicação, né, quer dizer, vai para o Centro de Mensageiros, então ele vai fazer a transferência. Você vê que existe todo o processo administrativo, hierárquico, e ele vai ter o bônus agora da comunicação. Uma coisa que eu queria falar, Pepita, é rapidinho, na parte que a Tuane leu, que eu estava olhando aqui, esse livro foi psicografado em 1944, né? Né, numa época ainda muito preconceituosa com a mulher. E o Aniceto, né, de uma sensibilidade muito grande, ele colocou aqui 11 irmãs especializadas em trabalhos domésticos. Então, ele, tipo assim, eu acho que ele, né, a gente Valorizou, né? valorizou. Até hoje eu vejo, né, principalmente o homem, né, como é que Eu também menospreza vi o isso. trabalho de uma mulher que, né, por exemplo, minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe é do lar, né? E várias vezes eu via meu pai lá, às vezes falava, "Ah, você não trabalha, eu que trabalho", meu pai mais antigão, né? E, não, e assim, a gente vê que como é que a minha mãe que fala, o trabalho de uma dona de casa é eterno, não acaba nunca, né? E ele, né, quer dizer, em 1944, a sutileza dele, a delicadeza dele em falar irmãs especializadas em trabalhos domésticos, né? Achei que Então, é por isso que eu falei que essas irmãs, normalmente, elas são irmãs que têm, às vezes, um amor maior, um coração mais desenvolvido, que compreendem melhor e as podem ajudar com mais sabedoria nos conflitos das administrações domésticas, porque se estão lá, é porque elas deram conta do recado delas, dos Exato. sacrifícios, de tudo, né? Então, ele as tem, valoriza tanto quanto o médico, quanto, né, É, todo mundo, cada exato. um na sua especialidade. Bem legal. Então, Fernanda, você quer cantar uma música para gente? Ou senão a gente veja a sua.
Nem sei, acho que minha tia pode botar para tocar hoje, mãe. Ah, então põe, Fernando. Ô, Babi, para tocar aí. Então, nesse momento, agradecemos a nosso Pai pela bênção, pela oportunidade desse encontro e te pedimos, Senhor, que abençoes a cada lar aqui conectado, que abençoes também a todos os nossos irmãos e irmãs que hoje não puderam comparecer, onde estejam, Mestre querido, envolve-os nas energias salutares que nos cercam nesse momento. Visita, Senhor, os nossos lares, os nossos familiares,
ampara e abençoa todos os espíritos que também estão presentes, que também participaram desses momentos de estudo e de reflexão. E te pedimos, Senhor, que também abençoes a toda a humanidade. Então, muito obrigada, Mestre querido, pelo amparo, pela proteção, pelas dádivas recebidas. Que assim seja.